Academia da História da Tuna é um grupo de amigos, de investigadores, que têm como gosto comum e objetivo comum o estudo e a compreensão do fenómeno Tuna nas suas três vertentes diferentes. Em primeiro lugar, como o próprio nome indica, numa vertente histórica. Compreender, na tentativa de compreender, quais foram os mecanismos, quais foram os processos sociais, quais foram os processos económicos e históricos que possibilitaram o aparecimento deste tipo de grupos ou deste tipo de agrupamentos numa época muito particular da história da Europa e, consequentemente, da história do mundo, na medida em que os princípios, os pressupostos que deram origem a essas transformações foram depois um pouco exportados, no melhor sentido do termo, para o resto do mundo. E, nesse sentido, quais as condições mundiais que propiciaram o aparecimento deste tipo de grupos, sobretudo a partir de meados do século XIX e até aos nossos dias. A segunda vertente, naturalmente, é a vertente musical, porque no fundo é isso que as tunas são, agrupamentos musicais, e enquanto também fruto e a expressão cultural de um povo, explorando as raízes musicais e as tradições musicais que as tunas divulgaram um pouco por todo o país e por diferentes países, quer enquanto polos dinamizadores e facilitadores da aproximação das classes chamadas populares aos géneros musicais e aos estilos musicais e à estética da chamada música erudita. Nesse sentido, as tunas, tanto na sua versão estudantil, tanto como na sua versão popular, chamemos-lhe assim, foram também e serviram também como polos e como formas de aproximação, como plataformas de aproximação entre os diferentes estratos socioeconómicos, permitindo que as camadas populares se aproximassem e tivessem acesso a um tipo de música que até então não tinham, e, por outro lado, também levando a música de raiz tradicional ou de raiz popular aos bailes e aos convívios da pequena, média e, sobretudo, também da alta burguesia, contribuindo para o esbatimento das diferenças sociais, uma das decorrências, aliás, do próprio período histórico em que estes agrupamentos, juntamente com orfeões, juntamente com bandas musicais, começam a surgir como novas formas de associativismo que derivaram do fim da queda dos antigos regimes, das monarquias absolutas, um bocado na sequência também da Revolução Francesa e desse espírito de democratização que ganhou expressão sobretudo no movimento artístico, histórico, social que conhecemos como romantismo. A atividade da AHT assenta então em 4 pilares. Um primeiro pilar, que é o pilar da investigação, não podia deixar de ser, sendo uma academia. Um pilar de divulgação, ou seja, não adianta de muito investigarmos se esse saber não for partilhado. Aliás, como acontece, se nós atirarmos uma semente à terra, ela germina. Se nós deixarmos as sementes fechadas dentro de um saco, elas vão acabar por apodrecer. E, portanto, de nada adianta investigar se não for para partilhar. Por outro lado, queremos também fomentar, dar as bases, propiciar o aparecimento de novos investigadores, de pessoas como nós, também interessadas
na compreensão deste fenómeno. E, finalmente, uma vertente também de divulgação, que é isto que vamos fazendo com as plataformas eletrónicas de que dispomos neste momento, com o site em preparação e estas intervenções que vamos fazendo. A HT não é, nem podia ser, mesmo que quisesse, e não quer ser dona da verdade. A verdade pertence a todos. Nós pretendemos apenas dar o nosso modesto contributo para a descoberta dessa verdade, mesmo que vá contra os nossos desejos, mesmo que vá contra os nossos princípios. E fazemos-lo, como sempre fizemos, de boa fé. Boa fé é, aliás, a palavra-chave que congrega este grupo, que tem diferenças e divergências entre si, mas que alicerça os seus debates, alicerça a sua troca de ideias, alicerça até as suas zangas entre os elementos, neste conceito de boa fé. E todos os que estiverem de boa fé, e tenho a certeza absoluta de que é a maioria, e aliás, se nos estás a ver neste momento, é porque estás de boa fé também à procura dessa verdade. Sem arrogância. Nunca com arrogância, mas sempre intransigentes com a verdade. E cientes de que nós não somos donos do fenómeno de Tuna, mas mais ninguém é dono do fenómeno de Tuna. Somos todos agentes, somos todos construtores desse fenómeno, somos todos apreciadores desse fenómeno e temos todos nós que estamos na Academia da História da Tuna e todos aqueles que nos estão a ver neste momento, estamos certamente todos de boa fé e interessados em chegar até ao fim da verdade, seja ela qual for. Se estás a ver este vídeo, então é porque, de alguma forma, és nosso companheiro de viagem. Não nosso, porque nós não somos os únicos caminhantes, nós somos teus companheiros de viagem. Tu és nosso companheiro de viagem. E vamos todos à procura de um destino comum, de um fim último, que é a descoberta, a partilha dessa verdade. Bem-vindo, bem-vinda, já que estás aqui de boa fé.